Vamos dar uma recapitulada aqui e uma contextualizada geral aqui para vocês de tudo o que aconteceu, né? Muitas coisas foram acontecendo muito rápido, né? Quebra de banco, é Signature Bank de um lado, é o Silicon Valley Bank do outro, Credit Suisse agora vindo com tudo. A gente fez alguns vídeos separados de cada um, mas a gente falou, vamos tentar juntar tudo num compilado, né, inteiro. E a gente quer ainda trazer, né, o aumento de taxa de juros aí pelo lado do Fed pode trazer como consequência na sua carteira cripto. Então, antes de começar aí a análise do Carlos, eu vou pedindo para vocês já mandarem aí, deixarem o like e mandarem qualquer dúvidas, né, que vocês tenham sobre essa situação toda, né, e o que vocês acham que isso tem de impacto em cripto. Né? O Fed aumentar a taxa de juros é bom para cripto, é ruim para cripto? O que vocês acham? Até para a gente ter uma noção aqui de com quem que a gente está falando aqui nos comentários, beleza? Então, muito bom dia para vocês e a gente já pode começar. Para quem é Mercúrios Pro aí, eu tenho algumas novidades para falar no final da live, então fica aí até o final. Se você está vendo aí gravado, depois pula lá para o final para vocês verem ali as novidades, beleza? Show! Vamos lá então. Todo mundo, né, que investe em cripto está lidando com essa situação aqui, né? Que é a alta do Bitcoin esse ano, que já está em quase 70%, igual vocês estão vendo aí no gráfico. E fica aquela pergunta, né? O que está acontecendo? O que está rolando para o Bitcoin estar passando por uma alta tão intensa assim? E mais curioso ainda, né? Como que o Bitcoin está tendo uma alta tão grande, sendo que parece que o mundo está acabando ali na questão financeira, né? Então a gente selecionou aqui algumas manchetes, a gente vê ali, ó, crise no Credit Suisse causa pânico generalizado no mercado, entenda o que está em jogo. Quebra de banco nos Estados Unidos revive fantasma da crise de 2008. Pelo menos 186 bancos podem ter exposições a riscos semelhantes ao SVB, que é o banco que quebrou. Próxima vítima, né? Depois de Credit Suisse, First Republic Bank ameaça queda, amarga queda de 80% nas ações, né, e alimenta especulações de uma possível quebra, né? Então, como que está acontecendo esse contrassenso, né? O Bitcoin se valorizando tanto assim, sendo que a gente vê um cenário tão esquisito, tão ameaçador para algumas pessoas ali na questão dos bancos. E a gente só vai conseguir entender isso se a gente rever ali os principais eventos, né, e entender de fato o que está acontecendo com essa indústria bancária, né, e aí sim para a gente conseguir relacionar esses eventos. Então, eu separei aqui uma linha do tempo dos principais eventos desde 8 de março, né? Hoje já é 22 de março aqui, né? Para quem estiver assistindo essa live depois, que mostraram para a gente essa quebra dos bancos e o crescimento dessa especulação, né? Começo aqui de tudo, eu acho que a gente pode colocar como sendo o dia 8 de março, né? Dia 8 de março foi quando o SVB, que é um banco importante lá dos Estados Unidos, que naquele momento era o 16º maior banco em ativos totais, anunciou um prejuízo de 1,8 bilhões de dólares, né? E junto com esse prejuízo que eles anunciaram, eles também falaram que eles estavam em negociação com alguns investidores para adquirir fundos através de equity. O que isso significa? Que eles estavam querendo vender uma parte da empresa, né? Ou seja, um percentual ali do SVB para algum investidor que tivesse interessado em ser sócio, e aí esse dinheiro iria entrar para poder ajudar eles a bancar esse prejuízo. Isso daqui, né, como eu disse, foi anunciado ali no dia 8 de março, tanto que aqui está a manchete lá do próprio site do SVB, né, anunciando que eles iriam tentar captar dinheiro, né, trazer sócios para o banco para poder suprir esse rombo. E essa quebra, ela teve tudo a ver com esse cenário de alta da taxa de juros que a gente está vivenciando agora, né? Então, como que o Credit Suisse ele funcionava? Quer dizer, o Credit Suisse não, o SVB, né? O SVB ele não se chama Silicon Valley Bank à toa, né? É porque ele surgiu ali no Vale do Silício e os principais clientes dele eram startups de tecnologia. Então, essas empresas de tecnologia deixavam o dinheiro delas guardado, rendendo ali alguma coisinha no SVB. O que acontece é que, né, e aí, como eu estava dizendo para você, o SVB, com o dinheiro dessas startups, era um dos maiores bancos dos Estados Unidos. O que acontece é que o SVB, assim como todo banco, ele pegava esse dinheiro e ele investia em outras coisas, né? E um dos principais investimentos que o SVB fazia com esse dinheiro que entrava lá
pelas startups de tecnologia era em títulos de renda fixa de longo prazo do governo dos Estados Unidos, né? Então, o governo dos Estados Unidos oferece uma taxa de juros ali determinada e fala, olha, eu vou te pagar aqui com esse rendimento pelos próximos 5, 10 anos, então o SVB fica amarrado ali naquele investimento durante um longo período, enquanto ele tem aquele título ali de renda fixa. E esses investimentos eles foram feitos majoritariamente aí ao longo desses últimos 10 anos, em que a gente viveu um período de juros muito baixos, né? Então, ali desde a crise de 2008 até o comecinho ali de 2021, 2022, a gente estava passando por um período de taxas de juros muito baixas, o que significa que esses títulos de renda fixa que o SVB em que o SVB estava investindo, eles não rendiam muita coisa, mas em termos de títulos seguros, era talvez ali o melhor que tinha no mercado, né? Então, a gente vivenciou durante esse período de 2008 até 2016 principalmente, taxas de juros que elas chegaram a ser negativas, né? Porque você pegava uma taxa de juros em zero e levava em consideração a inflação que estava existindo, então eram taxas de juros que chegavam a ser negativas, mas eram um investimento de renda fixa do momento. Com o passar do tempo, e principalmente depois da pandemia, quando o governo fez todos aqueles programas de estímulo ao mercado financeiro, de injeção de liquidez, a inflação lá nos Estados Unidos começou a bater os recordes, né? Eles começaram a sofrer com uma inflação muito alta, e aí o Banco Central dos Estados Unidos teve que aumentar a taxa de juros para poder compensar isso. Qual que é o resultado desse negócio? Que quem investiu em títulos de renda fixa lá no comecinho começou a perder dinheiro com esses títulos, né? Que são os chamados bonds americanos. Então, 2022 foi um dos piores anos da história dos Estados Unidos para a renda fixa. E o pessoal fica, poxa, mas a taxa de juros está subindo. Como que isso vai ser ruim para a renda fixa? É porque ele é bom para quem está investindo na renda fixa agora, mas para quem investiu na renda fixa lá atrás, ele ficou com um título na mão que está saindo no prejuízo. Por que alguém vai querer comprar esse título dele, sendo que ele pode ir lá e agora investir num novo título de renda fixa do governo americano que está com uma taxa de juros maior do que estava sendo oferecida antes, não é verdade? E aí, isso daí gerou um ciclo da morte no Silicon Valley Bank, em que, por um lado, como a taxa de juros estava aumentando, isso afetava as empresas de alta tecnologia, porque essas empresas elas têm o valor delas baseado no fluxo de caixa do futuro, e quanto mais para o futuro, né, quando a gente está fazendo valuation para determinar quanto que uma empresa vale, está pautado o valor e os fluxos de caixa daquela empresa, mais aquela empresa tende a sofrer com aumentos da taxa de juros, porque a taxa de juros ela é usada como uma margem de desconto quando você quer calcular e trazer o valor futuro de uma empresa para o valor presente, né, e calcular o preço justo daquela ação, né? Então, startups e empresas de alta tecnologia tendem a sofrer com isso, né? Tanto que as grandes empresas de tecnologia americanas se desvalorizaram muito nesse período aí, né? Facebook, Google, Apple, Microsoft, Tesla, todas sofreram. E por outro lado, enquanto as startups que colocaram dinheiro no SVB estão precisando sacar esse dinheiro, aqueles títulos em que o SVB investiu estão se desvalorizando. E ele começa a ter que vender esses títulos no prejuízo, porque agora a taxa de juros está maior do que estava antes, né? Então, esses títulos eles são menos interessantes, porque eles foram comprados a uma taxa de juros menor. E aí você tem títulos sendo vendidos no prejuízo, startups pedindo seu dinheiro de volta, títulos sendo vendidos no prejuízo, e aí a gente ainda entra naquela profecia autorrealizável. O que é uma profecia autorrealizável? É quando você prevê que uma coisa vai acontecer e porque você previu, ela acontece. E a quebra dos bancos acontece assim. Quando tem muita gente achando que um banco pode quebrar, todo mundo começa a sacar o dinheiro, e aí o banco quebra. E foi isso que aconteceu com o SVB, né? Pelo menos é isso que causou o prejuízo até aquele momento ali de 8 de março. Quando foi 10 de março, a queda das ações do SVB ela foi tão grande que as ações foram congeladas. Elas tiveram a sua movimentação pausada, né, em grande parte das corretoras e tudo mais. Elas passaram a ser negociadas só em mercados de futuros, em mercados de apostas e tudo mais. E os reguladores tiveram que fechar ali o negócio e assumir o controle do SVB, e a falência do SVB foi anunciada, né? Então, isso aconteceu ali no dia 10 de março, como vocês podem estar vendo aqui, né, o FDIC, né, não sei como é que pronuncia isso aí,
FDIC, que é a instituição garantidora de crédito lá dos Estados Unidos, né, como se fosse o FGC que tem aqui no Brasil, que é o órgão que garante o dinheiro dos investidores quando uma instituição financeira quebra, assumiu o controle ali do SVB, do Silicon Valley Bank, e a gente teve então a segunda maior falência de um banco comercial na história dos Estados Unidos, entendeu? Então, só perdendo para a falência do Washington Mutual, que aconteceu lá em 2008. Isso daí começou a deixar o mercado mais preocupado. Depois, em 12 de março, a gente vê que os reguladores assumiram o controle do Signature Bank e anunciando a terceira maior falência dos Estados Unidos, e nesse momento eles também soltam uma nota garantindo todos os depósitos ali dos clientes, né? Então, mais um banco quebrou, então além de ter a segunda maior falência, a gente teve a terceira maior falência, e aí o governo dos Estados Unidos, vários reguladores em conjunto, tiveram que vir a público e falando, olha, pessoal, segura aí, não precisa entrar em pânico, porque o Departamento o Tesouro dos Estados Unidos, né, junto com o Banco Central dos Estados Unidos, junto com o FDIC ali, eles vão garantir essa questão ali dos depósitos, né? Então todo mundo que tinha dinheiro nesses bancos, fica tranquilo que a gente vai salvar a festa aí, não precisa se preocupar, porque, poxa, um banco quebrou, o pessoal já fica preocupado. O segundo grande banco quebrou e assumiu falência, então fica aquela dúvida, né? Poxa, até onde que vai isso? E aí, com medo dessa profecia autorrealizável ir se alastrando pelo restante do mercado, os reguladores tiveram que dar uma resposta ali. Em 13 de março, o Biden vai à imprensa para poder defender essa questão aí, falar que o sistema financeiro dos Estados Unidos é muito estável, é muito seguro, e ele também e a gente também começa a ver uma queda generalizada de várias ações de bancos regionais dos Estados Unidos, né? Então, aqueles bancos que têm um tamanho ali que pode ser próximo até do tamanho que o SVB tinha, mas que não são, né, os grandes bancos ali que formam aquele oligopólio, aquele maior oligopólio ali do setor bancário nos Estados Unidos, né? Como o Goldman Sachs, o BofA, né, o Bank of America, o Morgan Stanley, né? Então, os bancos que não estão nesse top tier ali, né, jogando na Série A, que são os bancos regionais, começaram a ter uma queda muito grande nas suas ações, né? E aí está aqui o pronunciamento de 13 de março do Joe Biden, lá em frente à imprensa americana, falando que, olha, tá tudo bem, o setor financeiro americano é muito seguro. E as ações ali desses bancos regionais, aqui tem alguns deles, né, o Zions Bancorp, o Western Alliance, o First Republic Bank, né, e gravem esse nome porque First Republic é um banco que continua chamando a atenção ali, o PacWest Corp, o Customers Bancorp e o Comerica ali, né, alguns bancos regionais enfrentando uma grande queda ali nas suas ações.